toda a cadeia, né? Ou seja, dos professores, da formação básica dos professores, na formação continuada desses professores, na infraestrutura da escola. Ontem foi lançado uma pesquisa que foi fruto de uma parceria entre o CEDRA e o Observatório da Branquitude, que mostra as condições físicas de infraestrutura da escola brasileira, e é assustador, né? Os países seguem produzindo violência contra a população afrodescendente, em especial contra as mulheres afrodescendentes, me faz pensar se o termo justiça reparatória é o termo mais correto. Talvez o termo de uma justiça necessária e urgente seja um pouco mais evidente para evidenciar essa urgência que nós temos na agenda de reparação. E aí a gente começa a pensar nesse processo de reparação e aí começa a se perguntar por que as travestis não estão nesses espaços de poder, né, interamericano, no espaço, né, brasileiro, porque justamente a gente também não pensa em algo preventivo com que a gente possa fomentar com que elas voltem à escola. Nessa mesa sobre experiências e debate sobre reparações, meu ponto principal é o que significa essa estratégia hoje. Qual seria o papel que ela desencadearia nos países, nos estados, na região, sobre a reparação a partir da experiência da escravidão e sobre a reparação a partir dos danos causados pelo racismo em cada país. A ideia não é versar sobre nenhuma teoria ou perspectiva, mas pensar se ela hoje é mesmo uma boa estratégia de negociação política, tendo em vista o genocídio que vivemos, pelo menos no Brasil. A gente está aqui nessa mesa sobre reparação e educação, vai ser uma mesa muito potente, tenho certeza disso. E eu trago aqui uma reflexão sobre as políticas de educação e reparação, o que elas podem, e quais são os pontos de encontro entre ambas, e como a educação pode ser vista como um processo de reparação. E não é muito simples de falar sobre isso, porque apesar de nós termos aí há mais de 20 anos as políticas afirmativas, as ações afirmativas, que são sim, sem dúvida alguma, uma política de reparação, a gente ainda tem muito que construir sobre isso. E a educação é, sem dúvida alguma, no caso brasileiro, parte desse processo de reparação, mas a gente tem muito o que fazer. E eu quero, na verdade, aqui trazer um pouco desses questionamentos, né? O que a gente pode, de alguma forma, pressionar o Estado para que ele dê conta disso, mas entender que o papel dos movimentos sociais, das organizações, do terceiro setor nessa discussão também. Então, acho que é essa a minha contribuição aqui hoje. First of some of the issues that I wrote about with some colleagues in response to a critical reflection at the midpoints of the SDGs, particularly thinking about the SDG for education. And some of the things that we drew attention to were issues such as the need for a reparative approach to be both backward-looking and forward-looking. And this is drawing on ideas, for example, from Olufemi Taiwo, and also from authors such as Julia Paulson, Araki Shiprakash, and Darren Wallace, for example. And just thinking about the need to pay attention to histories of education and disadvantage, and to approach the SDG not as if it is ahistorical and as if it has not been implicated in some of these histories of disadvantage. And then also thinking of reframing ideas about aid in education and reframing that much more in terms of reparations, i.e. the idea of a moral debt. But then I also want to particularly think about, when I think about these things, I think to myself, these are really huge issues, and what can I particularly do? And when I think about ideas to do with epistemic justice, I'm currently working, for example, with educators on anti-racist education, and then just thinking about how we prioritize funding for anti-racist training for teachers and for embedding anti-racist practices in schools, and then also thinking about the types of teacher education that is needed in order to embed this in schools. Because I think it's one thing to talk about embedding it, but it's another thing to think about the reality about how we actually train teachers to adopt anti-racist pedagogies and practices in schooling. É uma honra estar aqui compondo essa mesa com inúmeras figuras
do movimento negro brasileiro, e acredito que pude ressaltar para todos aqui presentes da necessidade de a gente promover um plano de desenvolvimento socioeconômico robusto para que haja a emancipação econômica da população afrodescendente, em especial as mulheres afrodescendentes que suportam uma forma de estrangulamento econômico, uma forma contemporânea de racismo muito cruel hoje, que nos coloca abaixo da linha da pobreza, e nós precisamos pensar como que nós podemos influenciar os grandes agentes da arquitetura financeira internacional, principalmente os bancos nacionais de desenvolvimento, para que coloquem a população afrodescendente como prioridade nas estratégias de investimentos.